Olha, esse daqui é um parafuso expansor 2HL. O que significa HL? H é hastes e L é lateral. Então, são hastes laterais, são duas hastes laterais. Aqui, na região anterior desse aparelho, nós temos um de 9 mm e um na região posterior de 11 mm. O design desse dispositivo aqui, ele foi planejado justamente para você ter uma expansão na região anterior diferenciada da região posterior, porque esse palato aqui provavelmente precisa de uma expansão mais na região anterior do que na posterior. Então esse é o parafuso que a Ortolabor Shop tem disponível para venda, tá? Nós temos o 2HL, que são duas hastes laterais, temos o 4HL também, que é com 4 hastes laterais. O legal é que esse parafuso ele é pequenininho e as hastes são soldadas a laser sobreposta aqui ao corpo do parafuso, né? E o eixo principal aqui, que é a rosca, ele é acoplado no pistão. Olha lá, pra você ver, tem um entalhe. Então ele trava dentro do pistão percussante e os dois sempre andam junto. Quer dizer que esse pistão não fica mexendo para lá e para cá, tá? Tem uma rosca muito precisa, muito justinha, né? Então aqui é uma espécie de parafuso McNamara, né? Aparelho McNamara, que vai permitir essa expansão mais na região anterior do que posterior, porque o caso pede, né? Caso boca mais estreita na região anterior. E a Ortolabor Shop vende esses parafusos, tá? Esse aparelho aqui, ó, por curiosidade, ele tem um ganchinho para elástico que vai travar aqui nos incisivos aqui, travar do outro lado. E ele vai fazer a palatinização desses incisivos. E esse paciente aqui é um paciente que tem uma mordidinha aberta anterior. Então, o parafuso posicionado nessa região aqui, dessa forma vertical, né, vai funcionar como se fosse um obstáculo para a língua também, como se fosse uma grade, né, uma grade expansora. Então, assim, é um aparelho que foi planejado, né, para uma expansão setorial, diferencial também, né? Diferente de um lado na região do outro, com esses parafusos que a Ortolabor Shop vende. E aí tem alguns detalhes do aparelho aqui que muitas pessoas podem ficar curioso, né, para saber. Esse gancho, por exemplo, vai combinar, né, porque além da mordida aberta, o paciente é uma classe 2, tem uma retrusão mandibular, vai combinar com esse outro aparelho aqui inferior, que recebe aqui um expansor barra expander inferior mandibular, né? E ele tem um gancho aqui também, olha só, na região posterior, que vai combinar o elástico daqui, desse segundo gancho, nesse outro segundo gancho da parte de baixo também, ó, inferior. E aí vai fazer com que a mandíbula venha para frente. Então, olha que interessante, esse aparelho inferior aqui, a gente tem essa molinha também, porque aqui na arcada inferior precisa de espaço para o canino e precisa fazer esse movimento aqui, ó, né? Abertura tipo como se fosse uma abertura de uma porta, né? Levando esse grupo de incisivo para vestibular. E além de tudo, precisa também de expansão dentoalveolar inferior. Então aí já foi feito um planejamento com esse dispositivo customizado dessa forma, né? Aqui nós vamos ter esse aparelho, então, combinado, que quando o dentista ele encaixar, ele vai travar a molinha. Pode pôr uma bolinha de resina fotopolimerizada para travar a mola aqui. Vai criando a expansão de 1/4 de volta a cada 3 dias para essa mandíbula. E aí combina um elástico aqui, né, com o outro elástico lá, e vai levar essa mandíbula para frente assim, ó. Então ele vem, puxa a mandíbula para trás e leva para frente com esse elástico aqui. E esse outro elástico aqui vai diminuir essa protrusão, uma vez que a língua ela não vai ter contato mais com os incisivos, né? Então vai permitir com esses incisivos tem essa palatinização aí. E o plano oclusal aqui, ele vai permitir o deslize, né, da mandíbula, o escorregamento da mandíbula. E uma característica legal aqui é que esse aparelho ele tem aqui esses furos na oclusal de cada dente, para escoar o ionômero de vidro e não ficar aquela parede grossa, né, de ionômero de vidro. Quando você não tem esses furos, você coloca o cimento aqui dentro, ó, e aí ele aloja aqui, não tem para onde escorregar, então ele escoa essa parte vestibular, que cria muita inflamação aqui na cervical dos dentes. Então com isso você não vai escoando pela oclusal, a parede de cimento fica fininha e o aparelho fica bem estabilizado na boca, e quando você começar a fazer a expansão, o aparelho não vai soltar,
porque a parede de ionômero não vai estar grossa. O que acontece quando você não tem isso? Quando você não tem isso, quando você coloca o cimento, você empurra ele na oclusal, o cimento ele fica aglutinado aqui dentro dos sulcos oclusais, e aí muitas vezes a parede de cimento fica grossa. Quando você começa a fazer a ativação, a parede ela desmorona, ela trinca, e o aparelho solta, né? Então, se o aparelho soltar, aí é um problema. Então, para não soltar, tem esses furos, né? O excesso sai pela oclusal, você vai passar o algodão aqui, remover o excesso, e vai ficar a parede bem fininha. Importante que a parte de dentro do aparelho seja também jateada, né? Para aderir bem o ionômero de vidro. Então, tem alguns tips aí que é bem interessante. O vídeo acaba sendo bastante didático, né? Porque a gente veio para falar dos parafusos expansores e acabou dando bastante dicas aí, né? Mostrando o que pode ser feito para determinados casos, combinações de aparelhos. Eu espero que você gostou desse vídeo aí, compartilhe e solicite os parafusos na Ortolabor Shop, exclusivo da Ortolabor Shop, esse parafuso no Brasil.